Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de português número 53. Nessa aula a gente vai ter uma produção textual. Como eu já falei na aula anterior, a gente terminou as atividades do livro e agora a gente vai fazer atividades de revisão, de produção de texto, de interpretação e vamos usar o caderno, tá bom? Então peguem o caderno, lápis e borracha e vamos lá. Bom, vocês têm duas opções. Ou vocês vão pausando o vídeo, slide a slide, para ir copiando no caderno, ou vocês esperem a aula terminar e copiem depois, tá? O texto não precisa copiar no caderno, ok? Eu vou botar no gabarito o texto. Se vocês puderem imprimir e colar, beleza. Se não, tudo bem, copiem só as perguntas e respostas. Ok? Bota cabeçalho direitinho, o título, tudo organizado como vocês já estão acostumados a fazer. Então, vamos lá? Bom, a tia trouxe um texto chamado Cotidiano, é o título do nosso texto. Você sabe o que quer dizer cotidiano? Já ouviu essa palavra? Cotidiano? Se você não ouviu, ou se você já ouviu, mas não sabe muito bem o que significa, vamos prestar atenção nesse texto, que eu vou ler com vocês, e no final a gente vai ver se vocês conseguiram entender o que significa ou o que representa essa palavra, tá bom? Esse texto que eu trouxe, na verdade, ele é uma música de Chico Buarque. Depois, vocês coloquem aí no celular de vocês, ou da mamãe, no YouTube, ou pergunta se a mamãe, de repente, tem em casa o CD do Chico Buarque para vocês ouvirem a letra, o texto cantado, tá bom? Diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque, de Holanda. Bom, e aí? O que o texto falou pra gente? Ele contou ali uma história. Foi um poema que conta uma história, né? Começa com o homem acordando, fala também do homem indo embora, né? De alguém indo embora, se despedindo. Fala depois de alguém almoçando, alguém esperando o outro voltar. Não é isso que vai falando? Fala da noite. Então, já conseguiu entender o que é a palavra cotidiano? Cotidiano lembra rotina, lembra dia a dia, coisas que acontecem rotineiramente, diariamente, que é comum acontecerem todos os dias. Então, tanto que na música diz, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, todo dia, e ele vai repetindo essa palavra.
porque são coisas do cotidiano, do dia a dia, que acontecem diariamente. Identifique, número 2, identifique no poema expressões ou palavras que expressam a ideia de rotina e transcreva. A tia Georgia já até colocou, né? Já até falou lá na outra. Quais as palavras que ele fala, que ele repete, ou expressões que mostram que são que aquilo ali faz parte de uma rotina, que o texto fala de uma rotina, de coisas que acontecem sempre, diariamente, cotidianamente, o todo dia, e às vezes, e teve uma vez que ele usou também toda noite. Então, quando usa todo, né, todo dia, toda noite, a gente vê que é a ideia de que sempre acontece. Rotineiramente. Ok? Número 3. O texto mostra o cotidiano de duas pessoas, ela e eu. Falo o tempo todo ela, né? O tempo todo ela e o narrador do texto, né? Então, eu, em primeira pessoa. Quem é ela? Quem é o eu? Quando ele fala me acorda, né? Tá falando de mim. Pronome pessoal, primeira pessoa, ou pronome pessoal, oblíquo, me, comigo. Então, que elementos do texto te levaram a essas conclusões? Ou seja, quem é ela e quem é o eu? Quem são eles? O que você acha? Pensa aí. Bom, pode ser, olha ali, ó, a gente sabe, pode ser, de repente, uma mãe que acorda o filho, não é? Se o filho for mais velho, bota o filho para trabalhar, ou se despede para o filho para a escola. Só que isso acontece de manhã, então seria uma escola que passa o dia todo, então deve ser um filho que trabalha. Depois ele volta para jantar, só volta na hora do jantar. Quando ele sai de manhã, ela já espera ele para a hora de jantar. Né? Pode ser uma mãe, fala para ele se cuidar, não é? Verdade? E beijos, né? O tempo todo fala que quer beijar, beijo com gosto de hortelã, beijo com gosto de café. A mãe também beija muito, né? Geralmente, se a mãe for uma mãe beijoqueira, porque tem mãe que é beijoqueira e tem mãe que não é tão beijoqueira, que demonstra o carinho de outras formas. Mas se for uma mãe beijoqueira, quer o tempo todo tá beijando o filho, abraçando, né? Apertando. Tem uma hora que ele fala que aperta até sufocar. Porém, o texto tem uma parte do texto que ele se refere a ela como mulher. Olha só. Ela é esposa e ele é o esposo. Na segunda estrofe, ele se refere a ela como mulher. Quando ele diz que essas coisas que diz toda mulher. Se fosse a mãe, ele ia dizer essas coisas que dizem todas as mães, né? Ou toda mãe diz, né? Cuidado, não volta tarde. Que tem coisas que mãe também fala, ó, se agasalha, né? Não fica na chuva. Nesse caso, ele se referiu a ela como mulher. Então, a gente entende que é um casal, fala de um casal, a esposa e o esposo. Número 4. Observe a forma como o texto se organiza. A primeira estrofe se repete no final. A primeira estrofe se repete no final, ou seja, o texto termina onde ele começou, como um círculo se fechando. Qual a relação entre essa estrutura circular, o título e o tema do poema? Ou seja, vocês perceberam que o poema, o texto, ele começa lá no acordar, depois toma o café da manhã, fala né, dá um beijo com gosto de café, então tá falando do quê? Do café da manhã, aí ele vai para o trabalho, depois ele almoça, depois ele volta às 6 da tarde para jantar, depois vai dormir e a última estrofe fala que ela vai acordar ele às 6 horas da manhã, novamente. Então tem uma estrutura de cada etapa do dia, como se você estivesse falando do dia inteiro. Qual a relação entre essa estrutura circular, né? Começa e termina, o título e o poema? Ou seja, uma rotina que sempre acontece, né? A gente percebe ali que ele fala que o dia seguinte ele vai acordar às 6 horas da manhã e vai começar tudo de novo, tudo sempre igual, como ele diz. O texto apresenta o dia a dia de um casal, em sequência, manhã, tarde e noite, e a última estrofe traz o início
de um novo dia, como mensagem de que tudo será igual. Então, tá mostrando ali que, de repente, se a música continuar, vai ser a mesma coisa, né? É uma rotina. Vamos relacionar agora as estrofes com os acontecimentos diários que os verbos representam. Aqui eu botei alguns verbos que representam a primeira, segunda, terceira estrofe, tá bom? Então, vamos lá. A primeira estrofe começa mostrando que ele está fazendo o quê? Acordando. Então, liga no acordar. A segunda estrofe, ele vai almoçar, ele vai dormir, ele se despede para ir trabalhar ou ele retorna do trabalho ou da rua? Acho que é do trabalho. Despedir. Segunda estrofe, ele está se despedindo da esposa. Terceira estrofe, depois, o almoço, ele vai almoçar. Quarta estrofe, depois do almoço, já 6 da tarde, né, ele retorna. E a quinta estrofe é a hora de dormir. A sexta ele vai acordar de novo, e a tia Jorge não botou aqui, tá bom? 6. Na terceira estrofe, o autor rompe um pouco com a estrutura que usou para todas as outras. Como ele fez isso? Como ele faz isso? Ó, a terceira estrofe é essa. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com a boca de paixão. Então, o que ele fez diferente nessa estrofe que ele estava fazendo nas outras igual, né? De igual modo. Nas outras ele estava repetindo e nessa não. O quê? O início. Nas outras ele sempre começa com todo dia, ou quando anoiteceu, toda noite. Aqui ele botou 6 da tarde, o horário certinho. Poderia ter botado toda a tarde, né? Mas ele quis pôr 6 da tarde, o horário. Então, o autor não iniciou essa estrofe com a expressão todo dia ou toda noite, como fez nas outras. 7. Há uma refeição que as personagens não fazem juntas. Qual é? Que elementos do texto indicam isso? Ó, eles tomam um café juntos, né? Porque ela se despede, depois com gosto de café. À noite eles jantam, que ela diz que vai esperar ele para jantar, lembra? E no almoço eles não estão juntos. Provavelmente ele está ainda no horário do trabalho, porque ele sai de manhã e ela diz que vai esperar ele para jantar. Isso significa, então, que ela não vai almoçar com ele, né? Então, o almoço. Na estrofe anterior, o autor indica, né, a estrofe anterior do almoço, o autor indica que ele sai para trabalhar. No almoço, ela não é mencionada e na estrofe seguinte, ela está no portão esperando ele chegar. Ou você pode botar de forma diferente também. Quando ele sai, na estrofe que indica que ele sai de manhã, ela diz que vai esperar ele para jantar. Então, isso mostra que eles não vão almoçar juntos. Também é uma outra resposta que você pode colocar, tá bom? Com as suas palavras também. E para casa não, né? Pós-videoaula, que vocês vão continuar, você viu que a gente fez até a questão 7, a 8ª questão, vocês vão fazer uma lista de atitudes cotidianas da sua vida, resposta pessoal. Ou seja, o que você faz rotineiramente, faz parte do seu dia a dia, ou seja, todo dia. O que você faz todo dia igual? Aí você vai fazer uma lista de coisas que você faz todo dia igual, tá bom? Porque na próxima aula a gente vai tomar como base isso aí para poder fazer uma produção textual que vocês vão saber qual é na próxima videoaula, ok? Então te aguardo lá, um beijo e até lá!